conseguimos compreender como um Deus pode amar alguém assim e pode restaurar uma pessoa que voluntariamente, que de propósito, esbanjou, jogou tudo fora, fez tudo o que queria e viveu da forma que desejava. Só que, irmão, se você for honesto com você mesmo, essa é a nossa história. Essa é a história da minha vida, essa é a história da sua vida. Todos nós um dia nos afastamos de Deus, vivemos como queríamos, fazendo aquilo que nos dava na telha, vivemos afastados do Senhor, esbanjando a vida que a gente acha que é nossa, mas nem isso é verdade. A vida não é nossa, a vida pertence a Deus. Embora o homem não saiba, Deus é o autor da vida. Ele nos deu vida e é Ele que a mantém. A Bíblia diz que a nossa vida ela pode se desfazer num segundo, como uma folha que o vento leva. Mas o homem não tem consciência disso e vive como se fosse eterno e vive da forma que quer. Mas cada um daqueles que não conheceram Jesus, não tiveram a experiência de se render a Ele, hoje vivem dessa forma como nós vivíamos antes de nos rendermos a Cristo. Então essa história é a nossa história. E Jesus aqui vai nos dar algumas lições práticas sobre como Deus promove a salvação do perdão. Há uma grande lição nas palavras de Jesus. Lição de amor. Salvação é uma lição de amor. Que você nunca perca isso de vista. Que você entenda que você foi salvo por esse mesmo amor. O mesmo amor que restaura o filho pródigo é o amor que restaurou você. É o amor com que Deus, como diz a Bíblia, amou ao mundo de tal maneira, a ponto de dar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E olhando para a história, Jesus vai nos mostrar aqui, a partir do versículo 11 que nós lemos, que certo homem tinha 2 filhos. E é interessante a menção ao segundo filho. Poderia ser dispensável na história, porque o que ele quer mostrar é a salvação daquele que foi, né? Mas ele menciona os 2 filhos porque é um filho que não vai, ele fica. Há um filho que está ali sempre, mas também há uma lição a respeito deste filho. E a Bíblia diz que eram 2 filhos e com 2 atitudes bastante diferentes entre eles. Como todos nós viemos de Deus, mas poucos querem voltar para Deus. E aqui nós vemos 2 filhos com atitudes diferentes. As pessoas são diferentes. Todos nós desse mundo, não há 2 pessoas iguais no mundo, nem na aparência e muito menos na personalidade. Nós somos indivíduos completos, livres, independentes. Então, pessoas são diferentes, mas o caminho de volta é um só. É o que esse texto vai também dizer para nós. E a Bíblia diz no verso 12 que o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Um deles, o mais moço, se separa do pai, se separa do irmão mais velho e decide seguir o seu caminho. É interessante que ele reivindica algo ao qual ele não tem direito. Você tem direito à herança antes de morrer o velho? Não, né? Antes de morrer a velha? Não tem. Tem que esperar o velho e a velha morrer para ter direito à herança, né, irmãos? Então, como é que você pede a tua parte, se você não tem nem parte nenhuma ainda? Mas foi isso que ele pediu. E o mais engraçado da história é que o pai não faz a menor objeção. Você está querendo? Eu te dou. Assim é Deus. Deus nos dá graciosamente todas as coisas, irmãos. Mas nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Deus nos dá tudo maravilhosamente bom e de graça, como deu a Adão e Eva no paraíso. Se chama paraíso porque era muito bom. E eles tinham toda a liberdade de fazer o que quisessem fazer, exceto uma coisa, e foi exatamente isso que eles decidiram fazer. E decidiram porque tinham liberdade para isso. Então o homem é livre para fazer, e Deus abre mão de tudo e coloca à disposição do homem, exatamente como fez este pai. E ele então pega a parte que cabia a ele, que nem na verdade teria direito, e vai embora e vai viver a sua vida.
O versículo 13 diz que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então diz a Bíblia que, logo depois disso, ele vai sair, vai embora, vai sozinho e vai viver as consequências dessa separação do pai. E ele vive uma vida com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Está cheio do dinheiro, né? Então ele vai viver dissolutamente, mas uma vida cheia de tudo, mas sem Deus, mas sem o Pai. Assim as pessoas hoje procuram viver. Elas procuram extrair o melhor da vida, elas procuram gastar tudo que está ao seu dispor da melhor forma possível. Elas procuram viver cheias de tudo, gastam sua vida querendo ter e ter e ter e acumular, mas não tem Deus, não tem a presença do Pai. E esse jovem não sentia a menor falta do Pai enquanto gastava o seu dinheiro com as prostitutas. Ele não lembrava do Pai na hora que estava lá com as prostitutas, bebendo com os amigos, não há nenhuma menção de algum tipo de lembrança dele, do Pai, enquanto está vivendo assim. Assim as pessoas também no mundo. Não se lembram de Deus. Muitos até acham que ele não existe, né? Que é obra da imaginação de alguns. Então não se tocam de forma nenhuma, principalmente quando está tudo bem, está tudo sendo usufruído, tudo está sendo consumido, né? A vida está uma bênção, entre aspas, né? Então as pessoas não lembram de Deus. Tem tudo, mas não tem Deus. E aí diz o verso 14, que depois de ter consumido tudo, porque tudo um dia acaba, o único que tem recursos infinitos é Deus, e em Deus as coisas são eternas, mas as coisas terrenas são finitas. Por mais dinheiro que alguém tenha, esse dinheiro é finito, não é infinito, né? Então chegou um dia que com tudo foi consumido. E para complicar, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Depois do esbanjar, depois do gastar, agora vai experimentar algo que ele nunca tinha experimentado em sua vida. A carência, a necessidade, a falta daquilo que sempre esteve disponível. Na casa do pai, comia do bom e melhor. Longe do pai, também fez isso com os recursos que recebeu dele. E agora vai, pela primeira vez na vida, experimentar a escassez, a carência, a falta. Não há mais o que comer, não há como comprar e também não há muito recurso, porque a crise se estabelece na região aonde ele está. Então, até se tivesse dinheiro, talvez não tivesse condição de se alimentar, porque era o que estava acontecendo naquele contexto, segundo ensina aqui o Senhor Jesus. E aí veio o tempo da necessidade. E depois da necessidade, o que era ruim ficou pior. A Bíblia diz no verso 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. Ele se agregou, ele arrumou lá um lugarzinho. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Isso aqui é chocante, Jesus está falando para judeus, e judeu e porco não combina. Judeu não pode comer porco, judeu não pode tocar em porco. Então, isso seria algo muito humilhante, seria uma posição muito humilhante. Jesus conta a história para chocar mesmo, ele vai cuidar de porcos, ele vai ter que tocar nos porcos, conviver com os porcos, para mostrar o nível de miséria a que esse jovem chegou. E aí, para complicar, no verso 16, ele diz, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem o que o porco comia, ele poderia comer sem despertar a ira do seu patrão. Seria roubo, ele seria acusado, e ele não poderia tocar nem naquilo que o porco comia. Em outras palavras, Jesus ilustra aqui o que a gente chama de fundo do poço. Não dá para descer mais na carreira dessa vida. Não dá para ir mais fundo porque ele já chegou ao fundo. Ele está na completa miséria, na miséria física, na miséria espiritual.
E assim vive o homem nesse mundo. Por algum tempo talvez desfrute, talvez conquiste, talvez se regale, mas vem o dia da miséria, vem o dia da fome, da carestia, que pode até nem ser física, mas certamente será espiritual. Quando o homem perceber que tem tudo, mas não tem aquilo que lhe falta, não tem aquilo que lhe dá a resposta que ele tanto anseia, e ele vai chegar da mesma forma ao fundo do poço como chegou esse jovem contado na história por Jesus. E ali não tem mais para onde descer. Mas então acontece algo que é a grande ilustração de Deus a respeito da salvação. Veja as etapas que a gente passa para encontrar a salvação. Acontece no verso 17 algo muito interessante. Diz a Bíblia, então, caindo em si, porque não tem mais para onde cair. Então ele vai cair para ele mesmo. E ele vai pensar com ele mesmo, espera aí, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele vai olhar para dentro de si mesmo. E é nesse momento que ocorre a transformação. Aquilo que a gente poderia chamar virada de chave na vida dele. E a mesma coisa acontece quando alguém é salvo. Como eu disse aqui no início da mensagem, há pessoas que nem imaginam que precisam de salvação, porque elas acham que está tudo bem. Então a primeira coisa que tem que acontecer para alguém ser salvo é reconhecer que não está tudo bem. Reconhecer que está perdido, que está em risco iminente e que precisa de socorro urgentemente. Foi isso que ele reconheceu. Só que ele precisou chegar ao fundo do poço para perceber. Como eu disse, enquanto gastava, ele nem lembrava que existia pai, nem lembrava que ele precisava de alguma coisa, porque achava, eu tenho tudo que preciso, como tantos hoje que estão por aí sem necessitar, segundo eles, de salvação. Só haverá salvação quando o homem reconhecer a própria miséria, quando o homem reconhecer que está no fundo do poço e que não há saída para ele. Quando ele cair dentro de si mesmo, quando ele olhar para dentro de si e perceber a vida miserável que ele está levando, que nem sempre, como eu já disse aqui, é porque lhe falta dinheiro, porque tem muita gente com dinheiro que vive uma vida miserável. E só vai reconhecer isso quando olhar para si mesmo e perceber, o meu dinheiro não compra o que eu mais preciso. O que eu tenho não traz a paz que eu tanto necessito. E eu estou realmente no fundo de poço existencial e eu preciso urgentemente sair daqui. Quando isso acontece, aí então vem a conversão. E logo depois disto, vem o reconhecimento do erro e do pecado. Versículo 18, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora, depois de cair em si, de olhar para si mesmo, de olhar a própria miséria, vem o reconhecimento, a confissão do seu pecado. Com a sua própria boca, ele imagina dizer ao Pai, quando o encontrar, Pai, eu pequei contra o Senhor. Eu errei. Ele não imagina nenhum tipo de desculpa para o seu comportamento. Pai, sabe como é que é? Sou novo, sou jovem, vi dinheiro, vi mulher, vi vida boa. Poxa, carne é fraca, né, pai? Caí, dá um jeitinho. Não, ele não imagina uma conversa dessa com o pai. Ele não imagina dar uma desculpa para o pai. Ele não imagina se justificar, que é o que faz o homem hoje. Quando o homem se vê acusado, o que ele faz? Ele se justifica. Ele diz, olha, afinal todo mundo faz o que eu faço. Eu não sou tão ruim assim como as demais pessoas. Todo mundo, de alguma forma, erra. Eu também tenho errado, como os outros. Senhor, dá um desconto aí. Mas não é isso que cair em si faz a gente fazer. Quando há, de fato, uma conversão genuína, você cai dentro de você mesmo. Você não olha para o vizinho, você não olha para o outro, você não olha para a multidão, você olha para você. E aí só te resta uma alternativa de dizer ao Pai, eu pequei contra o Senhor.
Eu admito que o Senhor é certo quando me vê como um pecador. Eu admito aquilo que recusei durante tanto tempo, que eu não valia nada. Eu admito que eu não valho nada. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra tudo que podia pecar. E eu não tenho nem mais dignidade na minha vida para receber algum título, para que o Senhor me chame de filho, não. Se agora conseguir ser apenas um funcionário, já estou no lucro, Senhor. É isso que ele vai dizer ao Pai, porque ele reconhece o pecado. Não há salvação, irmãos, se isso não aconteceu na vida de cada um de nós. Se a gente não desistiu de se justificar. Se a gente não desistiu de dar desculpas para os nossos erros, não há salvação. Se a gente não desistiu de achar alguma virtude em nós que nos justifique, só há salvação quando a gente desiste de toda a autojustiça, de toda a tentativa de se desculpar e simplesmente admite: o Senhor está certo, eu estou errado, eu sou realmente pecador, eu não valho nada. Se o Senhor me der uma chance, eu não mereço essa chance, mas o Senhor dá porque o Senhor ama. E foi exatamente o que aconteceu. Mas antes de tudo isso, depois de cair em si, depois de confessar o seu pecado, houve um terceiro passo muito importante também, que está no verso 20. E levantando-se, foi para onde? Foi para o seu pai. É a atitude. Tudo isso tem que ocorrer sucessivamente para que haja salvação. Eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que cair em si, eu tenho que confessar o meu pecado, admitir a minha culpa, e eu tenho que tomar a atitude. Porque os dois passos anteriores não seriam completos se ele não volta para o Pai. Podia continuar no chiqueiro dizendo: ó, a vida ou azar. Ah, eu sou ruim, eu reconheço que eu sou ruim, eu reconheço que eu pequei, mas não sai do chiqueiro. Não, ele tem que sair do chiqueiro. E aí a Bíblia diz, então, que ele se levanta e vai à luta. Vai ter com o seu Pai. Estão aqui os 3 passos essenciais para a salvação. E a partir daqui, o resto quem faz é o Pai. O que é requerido de nós, do homem pecador, está escrito na história, contado por Jesus. O que o pecador precisa fazer para ser salvo? Ele paga os erros que cometeu, ele paga o prejuízo que deu ao Pai, ele paga pelo desperdício de tudo que recebeu, dos bens que estavam em seu poder. Não, ele não paga nada para ser salvo. Ele apenas passa por essas 3 fases: olhar para si mesmo, reconhecer a miséria, com a boca confessar o que fez e com a atitude de voltar, ir à presença do Pai. A partir daqui na história, tudo quem faz é o Pai. Porque, na verdade, tudo começa com o Pai e tudo termina com o Pai. Você percebe isso na história? O Pai é a origem de tudo e depois o Pai é o final de tudo. Não tem como um homem, como uma mulher, viver sem o Pai. Embora a gente tenha liberdade para abandoná-lo, tenha liberdade para achincalhá-lo, para pegar tudo aquilo que Ele nos deu e fazer o que a gente quiser da vida, a nossa história só terá um final feliz se a gente voltar para Ele. Porque tudo começa nele e tudo só pode terminar nele. E a partir daqui, desse momento, a Bíblia diz que a história é com o Pai. Ainda no versículo 20 diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai faz o quê? O avistou. Quem é que vê ele primeiro? É o Pai. O Pai o avista primeiro e a atitude do Pai é compadecer-se. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja que isso acontece antes dele pronunciar uma palavra. Isso é muito significativo, irmãos. Porque aquele arrependimento, aquela confissão, ele fez lá no chiqueiro. Mas não importa onde foi, nosso Deus é onipresente, Ele vê em todos os lugares. Ele conhece tudo aquilo que está no nosso coração, o que é pensado, o que é dito e até o que não é dito. Ele já sabe. E ao Pai bastou vê-lo voltando
para simplesmente abraçá-lo, beijá-lo, acolhê-lo, sem perguntar nada. O que você fez com o meu dinheiro? Onde é que você andou? O que houve contigo? Está aí igual um mendigo. O que aconteceu? Nada disso foi feito pelo Pai. O Pai simplesmente mostrando, exemplificando o que Deus faz conosco. Ele acolhe, ele abraça, ele beija, ele dá carinho, não questiona nada, porque ele já sabe. Deus não precisa perguntar o que ele já sabe, ele não vai questionar, ele simplesmente vai acolher. Porque eu voltei para o Pai. E logo em seguida, o filho então confessa: Pai, agora sim pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquilo que ele programou dizer, agora ele faz, ele realiza, ele diz, ele confessa, ele exalta o Pai e diz: realmente eu não sou digno, eu errei. Eu confesso que eu errei. E aí o que faz o Pai? Que antes o abraçara, o beijara, agora o Pai o restaura. Versículo 22 diz: o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele estava descalço, esfarrapado, sem o anel da família, sem nenhuma identificação que o ligasse à casa de onde ele saiu. Mas agora o Pai não apenas perdoa, como também restaura. Dá uma roupa nova, bota sandália nos pés, o coloca de forma apresentável e o principal, coloca o anel no dedo dele. O anel é a marca da família, o anel é o sinal de pertencimento. O anel é de que ele não vai ser um funcionário apenas, ele não vai ser só um escravo, mas ele vai ser de volta o filho que nunca deveria ter deixado de ser. Ele vai ser restaurado à condição original. Essa é a salvação oferecida por Deus. Restaura o homem à condição original. A condição original foi que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas essa condição original foi perdida pelo pecado e o homem se afastou de Deus e viveu como quis. E agora, quando o homem é salvo, ele é restaurado àquela condição anterior. Ele volta a ter a imagem e a semelhança de Deus, ele volta a fazer parte da família e ele passa a ser chamado de filho. Como diz a Bíblia em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aquele que crê em Jesus passa a ser um filho de Deus. Aquele que volta, confessa os seus pecados e com sua própria boca e por espontânea vontade faz essa declaração, é restaurado à condição de filho. Então, além de salvação, há restauração. Há uma restauração de identidade. E logo depois disso que a Bíblia diz no verso 23, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar-se. Então, a terceira etapa aqui é Deus que o salva, que o restaura, agora se alegra. Se alegra com a salvação deste que estava antes irremediavelmente perdido. E assim ele o define, como Jesus ensinou. Meu filho estava morto. O homem sem Deus está morto em delitos e pecados. Meu filho estava perdido. Jesus veio, o próprio Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É com essa gente que Deus veio lidar. Essa gente sou eu, essa gente é você. Que um dia perdido, vivendo sem Deus, resolvemos achar o rumo de casa de novo, admitindo os nossos erros, confessando os nossos pecados. Fomos acolhidos pelo Pai e eu creio também houve grande festa e alegria pela nossa salvação, como assim ilustrou Jesus. A história podia acabar aqui. Jesus podia limitar essa história a este acontecimento, porque tudo foi exemplificado, o amor de Deus, a salvação, aquilo que o homem precisa fazer, aquilo que cabe a Deus realizar, tudo foi exemplificado e a história poderia muito bem parar. Só que aquele personagem mencionado lá no início da história, o outro irmão, o irmão mais velho, ele agora volta à cena, ao irmão mais velho.
E o irmão mais velho agora é lembrado de novo nessa história por Jesus. E esse irmão mais velho tem um comportamento estranho, porque ele não consegue entender o que está acontecendo. Veja, não é que ele seja intrinsecamente uma pessoa má, ruim, ele só não consegue entender aquilo tudo que ele vai ver quando chegar em casa. E a Bíblia diz que no verso 25, o filho mais velho estava no campo, fazendo o quê? Trabalhando. Ele trabalha para o pai, na propriedade do pai. Ele não pediu herança ainda, não, ele está esperando o pai morrer primeiro. E ele está lá trabalhando no campo. E aí, quando ele volta, ao se aproximar da casa, ele vê uma coisa estranha, tem música, tem gente dançando. E aí ele chama um dos criados e pergunta, o que é isso que está acontecendo aí? Tem dança, tem música, uma coisa estranha. E aí o criado diz assim, olha, o teu irmão veio, e o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E aí aquele garoto, ele entra meio que em parafuso. Versículo 28 diz, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Por que ele não consegue entender o que está acontecendo ali? Porque ele não consegue entender o relacionamento com o pai. Ele não é, como eu disse aqui, intrinsecamente mau. Ele só não consegue ter um relacionamento correto com o pai. Ele não consegue conceber na sua mente que alguém perdoado possa promover alegria. Para ele, a alegria é quem nunca erra, e não quem erra e é perdoado. No coração dele, o que ele entende é que o melhor é estar sempre ali na casa com o pai, trabalhando. Então ele não consegue entender como aquele que vai, gasta tudo, vive como quer, volta e ainda é recebido com festa. No coração dele isso fica muito complicado. E Jesus conta isso porque Jesus quer tratar agora com a gente, com a igreja. Porque às vezes a gente esquece que nós, um dia, fomos o filho pródigo. Que um dia na nossa vida nós deixamos tudo, nós vivemos como a gente queria, a gente passou por todas essas fases e, de fato, agora desfrutamos da condição de filhos porque Deus fez tudo isso por nós. Mas parece que a gente, de vez em quando, esquece também que isso tudo foi um grande privilégio para a nossa vida e a gente começa a pensar como esse irmão mais velho. Na verdade, o pensamento do irmão mais velho era o pensamento dos fariseus na época. Os fariseus eram uma seita do judaísmo, né? E Jesus os atacou muito, os fariseus, por causa dos seus pensamentos e seus procedimentos. E aqui ele dá um exemplo que ilustra realmente quem é um fariseu. Ele não é intrinsecamente mau, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele faz o dever de casa, ele faz tudo o que tem que fazer, só que ele tem a motivação errada. E aí, como eu já disse aqui várias vezes, não é tão importante o que a gente faz, mas o porquê a gente faz. A motivação é algo que só Deus consegue enxergar. A gente às vezes consegue fazer o dever de casa, cumprir as obrigações, fazer tudo diferente, fazer tudo direitinho, mas ninguém sabe por que a gente está fazendo aquilo, mas Deus sabe. E por essa história a gente percebe que esse filho mais velho, embora fizesse tudo direitinho, ele não tinha motivação certa. Por isso que há espaço no seu coração para tanta indignação quando percebe uma atitude de amor, de perdão. Porque ele não consegue entender isso, ele consegue entender toma lá, dá cá. Pai, olha, eu te sirvo, o senhor também me dá comida, a gente faz uma troca aqui, né? Eu te sirvo, o senhor cuida de mim e tal. Agora, um prêmio? Não, um prêmio aí é uma coisa diferente. Eu trabalho aqui, o senhor nunca mandou matar para mim nenhum bicho para eu comer com meus amigos. Isso é a minha ideia a respeito do amor de Deus. E ele vai dizer isso para o pai no versículo 29. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O que ele faz aqui? Ele invoca a sua justiça própria. Ele invoca o seu currículo. Coisa que Deus nos ensina, e Jesus aqui nesse texto nos ensina, que não salvam. Currículo não salva ninguém. Isso não é o padrão de Deus para a salvação.
Fazer as coisas certas é uma obrigação. Não há mérito nenhum nisso. Não matar, não roubar, não há mérito nenhum nisso. Isso é obrigação. Não posso invocar méritos diante de Deus dizendo, eu mereço. Olha, eu sou aqui implacável, faço tudo certinho há tantos anos. Nunca desobedeci nada que o Senhor me disse. Eu lembro da história também que Jesus contou daquele jovem rico, querendo saber a respeito da vida eterna, e Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus vira para ele, então só falta uma coisa. Agora você vende tudo que você tem e me segue. Aí ele vai embora triste. O jovem rico e esse irmão mais velho têm o mesmo espírito, têm a mesma ideia errada de Deus, a mesma ideia errada do Evangelho. E o irmão mais velho, esse irmão mais velho, ele não está no mundo, ele não está lá fora. Esse irmão mais velho está aqui dentro. Ele está na casa do Pai. Ele não arreda o pé daqui de dentro. Ele trabalha aqui dentro, ele se esforça aqui dentro, mas eu ouso dizer que ele está perdido aqui dentro. É possível a gente estar perdido na igreja. É possível a gente estar perdido na casa do Pai. É possível a gente estar perdido trabalhando para o Pai. Que coisa mais triste, irmãos. E por que está perdido? Porque a minha ideia do Pai é completamente diferente de quem realmente Ele é. Eu acho que eu sirvo a Deus, mas eu tenho uma ideia de Deus completamente diferente do que Ele é. Porque eu não consigo entender o perdão de Deus, não consigo entender o amor de Deus, não consigo entender como é que Ele perdoa alguém que desperdiçou tudo. Eu não consigo entender como é que alguém que chega na última hora é salvo, e eu que estou desde o início sou e ganho o mesmo prêmio que ele. Lembram da história que Jesus contou? Dos trabalhadores, que o homem saiu buscando trabalhadores, um às 9 da manhã, outro ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 horas, no fim do dia pagou a todos o mesmo salário, 1 denário. E aí os primeiros disseram, peraí, eu estou desde as 9 trabalhando, vou ganhar 1 denário, o cara chegou às 6 horas, trabalhou 1 minuto, vai ganhar o mesmo denário? É porque é assim que Deus faz. Mas a gente não entende isso. Quando a gente não entende isso, a gente é o irmão mais velho. A gente é o irmão mais velho que está dentro da igreja, que trabalha, mas de repente com o coração meio de saco cheio, né? Doido para ganhar um prêmio, não fala nada, mas bem que gostaria que Deus desse um cordeiro para mim, para eu dar uma festejada de vez em quando. Então, na verdade, mostra aqui uma pessoa insatisfeita. E como é que se pode estar insatisfeito na presença do Pai? E é o que o Pai vai simplesmente tentar mostrar para ele. E ele diz, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Será que isso basta? Será que isso é o suficiente? Você desfruta da minha presença. Se você começou a trabalhar mais cedo, isso é um privilégio. Se você é crente há mais tempo, isso é um privilégio. Se você viveu crente desde pequenininho, foi criado na escola bíblica, esteve sempre na igreja, nunca se afastou, nunca se desviou, isso é um privilégio. Não é privilegiado quem viveu no mundo fazendo todo tipo de doideira e depois se salva no fim dos tempos, na última hora, no segundo tempo, os 45. Quem é a melhor vida, a tua ou a dele? Melhor é não ter passado por tudo isso. Melhor é nunca ter deixado a casa do Pai, nunca ter visto um porco comer, nunca ter que pensar em comer comida de porco. Isso é muito melhor. Você não percebe que a presença do Pai é o melhor que você tem? Que você pode desfrutar, que você pode vivenciar dia a dia. O que mais que você quer, meu filho? Mas esse aí não. Esse aí estava morto. E esse aí está vivo. Você devia estar aqui na festa agora, comendo com a gente, celebrando com a gente, se alegrando com a gente, não aí emburrado lá de fora, não quero entrar, estou de mal com Deus, estou de mal com todo mundo. Porque tem gente que é salva, e eu sou salvo desde pequeno, mas parece que estou insatisfeito, parece que quero algo mais. Amados, essa história conta para a gente
quem é que é salvo e quem é que pensa que é salvo e não é salvo. Essa história conta para a gente o que realmente vale, o que realmente tem valor. É o dinheiro que a gente gasta fazendo o que quer, esbanjando como quer? Ou é a expectativa e a vivência da presença na casa do Pai? Será que a gente valoriza estar na casa do Pai? Será que a gente valoriza ser crente há muitos anos? Ou pensa como alguns, devia ter aproveitado mais da vida antes de ser crente. E agora não posso fazer um monte de coisa. Talvez alguns pensem assim. Mas quem pensa assim é como o irmão mais velho. Está na casa do Pai, mas está perdido. Nunca foi salvo, nunca foi achado. Está perdido ainda. Por isso que essa palavra nos leve a uma reflexão. Porque o Senhor Jesus ensinou isso, tanto para o perdido quanto para o salvo. Tanto para aquele que está fora da igreja, quanto para aquele que está dentro da igreja. Essa parábola de Jesus é um ensino completo a respeito do que é Deus, de quem é Deus, de como nós temos que nos relacionar com Deus e como temos que entender o Evangelho e a salvação. Que a gente possa refletir nessas palavras essa noite. Vamos orar? Pai, eu quero pedir a Tua bênção nesse momento, sobre a palavra que nós lemos aqui, sobre tudo aquilo que ouvimos, pedindo, Deus, que cada um de nós possa agora fazer um balanço de sua vida e perceber quem somos, em que posição estamos. Um dia fomos como filho pródigo, fomos acolhidos, agora estamos em Tua casa, tudo por Teu amor, nada fizemos para merecer, nada conquistamos por mérito, mas agora estamos aqui para trabalhar, para servir, mas para fazer isso com alegria, não esperando um prêmio, uma recompensa. Salvação não foi prêmio, permanecer na casa também não é digno de prêmio, é apenas algo natural, desfrutar da presença do Pai. Por isso, Deus, eu te peço, fala ao nosso coração, corrige os nossos pensamentos a respeito de salvação, Senhor. Corrige, Pai, aquilo que precisamos consertar na nossa vida, nos nossos julgamentos, nos nossos valores, nas nossas justiça, no nosso senso de justiça. Pai, trata conosco, nos revela o Teu Evangelho, nos revela o Teu amor e nos faz viver de acordo com Ele. Nos faz, Senhor, praticar aquilo que ouvimos essa noite. Que nenhum de nós seja como o filho mais velho, emburrado fazendo a Tua obra, desgostoso fazendo as coisas esperando alguma recompensa, indignado quando ver alguém ser salvo. Não, que a gente não seja assim. Que haja no nosso coração a mesma alegria que há no Senhor quando promove-se a salvação, que não é mérito de ninguém. Que aqui o Senhor possa encontrar filhos e filhas que te amam de verdade e que reconhecem o quanto receberam sem merecer. É o que eu te peço, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.